Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O Evangelho de São João, Jesus utiliza uma expressão bonita. Eu não vim ao mundo para condenar o mundo, eu vim para salvar. Quem crer na minha palavra está salvo. Quem não crer já está condenado. Nós cremos na palavra de Deus e é por meio dela que seremos salvos. A palavra não é simplesmente letra, mas a palavra é uma pessoa, é o próprio Cristo. Por isso que quando nós nos encontramos verdadeiramente com a abertura do nosso ser, com a palavra de Deus, nós somos transformados, porque o nosso encontro é com a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, meu irmão e minha irmã, mais uma vez reservar este tempo especial para a escuta da palavra de Deus que pode transformar o nosso ser. Eu te convido a abrir o seu coração e ouvir com muita atenção a mensagem do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Depois, levou-os até Betânia, e erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele, e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, precisamos contextualizar esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Nós estamos concluindo o tempo pascal. Hoje é domingo e celebramos a solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus termina sua vida terrena, volta para junto do Pai e deixa a sua missão confiada à Igreja. Por isso este Evangelho é muito importante, porque mostra justamente esta ligação da missão de Cristo com a missão da Igreja, a missão que Cristo confia à sua Igreja. A Igreja que prolonga no mundo, na história, a missão do próprio Cristo. Vamos juntos fazer a nossa reflexão deste Evangelho, sobretudo com o intuito de renovar também o nosso espírito missionário para continuar no mundo, sendo as palavras e ações de nosso Senhor Jesus Cristo. O trecho que nós ouvimos nos apresenta inicialmente esta expressão de Jesus que recorda os seus discípulos. Está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Portanto, Jesus recorda os seus discípulos desta necessidade. O Cristo deve passar por isso, pela paixão. No entanto, a morte não prevalece. Ele ressuscita no terceiro dia. E continua o trecho do Evangelho que nós ouvimos. E que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. É Jesus falando aos seus discípulos, encorajando os seus discípulos a partir de agora, continuar a sua missão. É o Cristo ressuscitado que encoraja os seus discípulos a continuar a sua missão. É interessante porque faz referência aqui à remissão dos pecados, justamente para mostrar que a Igreja continua a missão do próprio Cristo. A gente até costuma dizer, somente Deus pode perdoar pecados. É verdade, mas a Igreja, em nome de Deus, recebe esta missão de nosso Senhor Jesus Cristo.
É Ele quem perdoa, e perdoa através da sua igreja. E diz também, os discípulos serão testemunhas. Ora, testemunhar é se colocar diante do outro e dizer abertamente e corajosamente aquilo que se experimentou. Os discípulos são testemunhas de Jesus, porque experimentaram Jesus, escutaram Jesus, conviveram com Ele, viram os seus gestos, por isso podem testemunhar. Mas nós também somos chamados a sermos testemunhas de Jesus e podemos experimentá-lo. Ele se deixa experimentar. Podemos experimentar Jesus pela escuta da Palavra de Deus. Através da Palavra nós nos encontramos com Jesus e podemos experimentá-lo na Eucaristia. Podemos experimentá-lo na vivência da comunidade. Podemos experimentar no encontro uns com os outros. Por isso, fazendo esta experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos dar testemunho de Jesus Cristo para o mundo. Somos testemunhas, assim como os discípulos foram constituídos testemunhas de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Sofreu, morreu e ressuscitou no terceiro dia. A nossa missão enquanto igreja é testemunhar isso, testemunhar o Cristo que veio a este mundo, sofreu, morreu, mas ressuscitou, subiu para junto do Pai e deixou a missão confiada à sua igreja pela força do Espírito Santo. Tanto que o Evangelho diz assim: eis que enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. O que o Pai prometeu que enviará sobre os discípulos? O Espírito que anima, que fortalece, que encoraja a comunidade, que encoraja a igreja. Ele vai, mas ele não deixa a comunidade órfã, desamparada. O Pai enviará o Espírito prometido sobre a igreja e por isso ela pode continuar no mundo a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz mais: por isso permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. A igreja, meu irmão e minha irmã, é revestida da força do alto, da força do Espírito. É por isso que a igreja subsiste até hoje. Desde o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, até hoje a igreja subsiste. Por causa de nossas forças humanas? Não, porque nós humanos somos limitados, frágeis. Mas a força do alto, a força do próprio Deus, a força do Espírito reveste a igreja. Nós precisamos crer de fato na Escritura. E a Escritura diz isso, está aqui muito claro: permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Assim como os discípulos, nós também fomos revestidos com esta força do alto, a força do Espírito pelo batismo. Por isso devemos ser sinais e testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Somos revestidos da força do alto. Não nos esqueçamos disso. E depois de dizer essas palavras, diz o Evangelho: levou-os até Betânia. É interessante porque Jesus leva os discípulos justamente para Betânia. Betânia é um lugar especial. Betânia é o lugar onde Jesus se encontrava com os seus amigos, Lázaro, Maria, Marta. E Betânia tem um significado no próprio nome. Betânia significa casa da agonia, casa da aflição. E é ali que eles devem começar a sua missão. Diz o Evangelho: levou-os até Betânia. Erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado aos céus. É a partir dali, de Betânia, que Jesus abençoa os seus discípulos, enviando-os em missão, que sobe para junto do Pai. Como que dizendo: a missão não terminou. Eu vou para junto do Pai e vocês estão abençoados e enviados a continuar esta missão no mundo. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. De fato, esta bênção de Jesus, que os reveste da força do alto, causa grande alegria nos seus discípulos. Quanto a nós, meu irmão e minha irmã, deixemo-nos também ser revestidos desta força do alto, que cause em nós grande alegria, que vivamos na igreja como testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, felizes,
alegres, entusiasmados, encorajados, assim como os discípulos que, como termina o Evangelho, estavam continuamente no templo louvando a Deus. Que esta palavra também nos renove e nos ajude a tomar consciência. Cristo subiu para junto do Pai, mas nós continuamos no mundo a sua missão. Jesus sobe para junto do Pai Eterno, mas não nos deixa sozinhos. Nos deixa uma missão e a força do alto, a força do Espírito. Celebrando hoje a solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração confiante. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, te agradecemos por mais esta oportunidade do dia de hoje, de ouvir esta mensagem do Evangelho que ilumina a solenidade da Ascensão de Teu Filho Jesus Cristo para junto de Ti. Obrigado, Pai Eterno, por estas palavras que nos encorajam, que nos enchem de alegria, que nos deixam certos de que somos revestidos pela força do alto. Ajuda-nos, Pai Eterno, todos os dias a tomar consciência da força do Espírito que age em nós, para que deste modo sejamos na Igreja sinais e testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.